Marcos capítulo 1, versículo 40, que diz assim, meus irmãos: a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Convidar que os irmãos fechem seus olhos, eu quero orar. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estou aqui na Tua casa, junto com meus irmãos, para Te adorar, exaltar o Teu nome, Senhor, e com a responsabilidade, Pai, de ministrar a Tua palavra. Senhor, fale comigo, fale com a Tua igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É assim que eu Te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, eu falo para os irmãos que essa palavra me chamou muito a atenção. E se fosse para mim escrever um nome, um título a essa mensagem, eu escreveria assim, ó: a vontade soberana de Deus. Repita comigo, irmãos: a vontade soberana de Deus. Meus irmãos, a lepra, aqui nesse texto, ela vai falar com a gente porque Jesus, ele sempre teve o prazer, né, em curar as pessoas. Cura ontem, cura hoje, vai curar amanhã. E cada cura, meus irmãos, era uma mensagem especial para a igreja, mostrando o seu grande amor por nós. Mas nesse texto aqui, meus irmãos, Jesus cura esse homem para nos ensinar que Ele pode curar toda enfermidade. Toda enfermidade, nosso Jesus, Ele pode curar. A lepra é uma doença que ela causava muito sofrimento, dor, angústia na alma. Era uma doença também contagiosa, irmãos. Logo diagnosticada, essa pessoa era separada, excluída da sociedade, da sua família, né? E tinha que ser separado, porque era uma doença contagiosa. Tinha que ficar distante dos seus bens, do seu trabalho, amigos, familiares. E lá em Levítico 13, 14, mas em especial Levítico 13, se nosso irmão puder colocar aqui, eu convido aos irmãos também em casa a ler o capítulo 13 e o capítulo 14 de Levítico. Vai explicar o que era essa doença na época, irmãos. Levítico 13, 1 e 2. Olha lá: e o Senhor falou a Moisés e Arão: quando uma pessoa tiver inchaço, ou pústula, ou mancha brilhante na pele do corpo, parecendo sinal de lepra, ela será levada ao sacerdote Arão, ou a um dos sacerdotes, seus filhos. E o sacerdote examinará a mancha na pele do corpo. Se o pelo na mancha tiver se tornado branco e a mancha parecer mais profunda que a pele, é mancha de lepra. Ao verificar isso, o sacerdote declarava impuro. E a gente sabe que naquela época, irmãos, por doutrina, costume dos judeus, a impureza não podia conviver com eles, tinha que ser separado.
Então, esse rapaz aqui, eu tento imaginar o sofrimento dele, porque a lepra, meus irmãos, além dela tomar todo o seu corpo, alguns estudiosos dizem que as pontas dos dedos apodreciam, a ponta de orelha, a pessoa fedia. Então, era impossível ficar perto de uma pessoa com lepra. E nem ao templo, para orar, ele tinha o direito. Isso era arrancado dele. Por quê? Se tinha cometido de lepra, tinha que estar separado. E em 2 Crônicas 26:1, a gente vai ver que a lepra, ela não perdoa. 2 Crônicas 26:1. Lucas, põe aí pra gente. Olha lá, ó. Todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, que tinha 16 anos, em lugar de seu pai Amazias. 2 Crônica 26:21. 26:21. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado do palácio real e governava o povo da terra. Então aqui, meus irmãos, você vê que nenhum rei perdoava, o povo perdoava, ele tinha que ser excluído. Então não tinha patente, não tinha classe social, não tinha nada, era separado. Então a lepra trazia esse sentimento de dor, esse sentimento que você se sentia isolado, maltratado. Era uma doença, irmãos, que você tinha que ser excluído. E na verdade o leproso, ele não era doente apenas na pele, por fora, mas a alma era ferida, né? Pelo desprezo de todos daquela época, porque uma pessoa com lepra naquela época, eles viviam em buraco, em caverna, menos dentro das suas casas, dentro da cidade, né? Eles tinham que ser separados. Então a lepra era isso, meus irmãos. E aqui no capítulo 1 de Marcos, versículo 40, que a gente vai entrar no texto agora, já no primeiro versículo, que diz: aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos. Então aqui, meus queridos e amados irmãos, a gente vê que esses leprosos aqui, ele não chegou de qualquer jeito na presença do Senhor Jesus. Ele dá um ensinamento aqui tremendo para a minha vida e para a sua vida, que ele não chegou de qualquer maneira, ele chegou de joelhos. Ele chegou de joelhos. E eu vejo aqui uma fé poderosa, irmãos, desse leproso, porque muitas bênçãos do Senhor vai ser conquistada na nossa vida, vai ser de joelho. Não que de outras maneiras é errado, de pé, deitado, de lado, não. Mas parece que de joelhos, irmãos, você vai ter mais intimidade com o Pai, mais intimidade com Jesus. E até o apóstolo Paulo, em Efésios 3:14, ele vai mostrar também para mim e para você que orar ao Pai de joelho é diferente. Em Efésios 3:14, vai estar escrito assim, ó, olha lá: por essa razão dobro o meu joelho diante do Pai. Paulo, que tinha muita intimidade, Paulo, que era um fundador de igreja, ensinador, ele passa essa dica para nós, irmãos. Então a gente percebe que a oração de joelhos, ela é diferenciada. A oração de joelhos, ela vai nos aproximar de Deus. A oração de joelhos, ela vai fazer milagres na minha e na tua vida. E ele aceitou a vontade de Deus soberano, irmãos, ao dizer: se queres. Porque continuando o versículo aqui 40, ele vai dizer, ó: se queres, pode me purificar, se queres. Então aqui eu vejo, meus irmãos, que ele respeita a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Por quê, meus irmãos? Se a gente vê até Jesus respeitou a vontade do Pai. Em Lucas 22:42, mais para frente, Jesus vai dizer essas mesmas palavras aqui. Lucas 22:42, que ele vai dizer: Pai,
se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até o próprio Jesus aqui, se percebe, meus irmãos, que ele respeita a vontade do Senhor, a vontade de Deus, do teu Pai. Então a gente aprende aqui, meus irmãos, que a vontade de Deus, ela é soberana. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós somos crentes, nós somos cristãos. As enfermidades vai vir, a luta vai vir, mas nós temos que estar firmados no nosso Senhor e aprendendo a respeitar a vontade do Pai. E falando em lepra, a lepra da pele, a lepra que a gente pode ver, tem aquela lepra também, irmãos, aquela lepra que pode ser espiritual na minha vida, na tua vida, que talvez possa tirar você do convívio da tua família, porque a palavra do Senhor aqui diz que essa pessoa era separada da sociedade, do trabalho. E talvez uma lepra espiritual aí pode estar te tirando você do convívio da sua família, do convívio do esposo, do convívio da esposa, dos filhos com o pai. Pode ter uma leprinha aí, irmãos, e tirando você até do meio do arraial do Senhor, deixando você distante da casa do Pai, porque a palavra do Senhor falou com o rei aqui, ó, ele teve que ser tirado do templo do Senhor. Mas eu aprendo aqui, meus irmãos, também que quem tem saúde espiritual, ele tem o prazer de vir na casa do Senhor, né? Por mais que as lutas do dia a dia, a canseira do dia a dia, é filho, é neto, é trabalho, é um turbilhão de problemas, de coisas do mundana, que às vezes quando a gente não está muito firmado com o pé na igreja, ela pode até nos afastar da presença do Senhor. Mas eu aprendo aqui com esse leproso aqui que ele ensina muito quando ele fala que é de joelhos, quando ele fala, se quiseres, Senhor, o Senhor pode fazer, se quiseres, Senhor, o Senhor pode me purificar. Então eu aprendo aqui um ensinamento muito grande. E no versículo 41, Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fique purificado. Então aqui, meus irmãos, eu marquei um tópico aqui, que eu vejo aqui o toque do amor. O toque do amor de Jesus. Jesus estendeu a mão e o tocou. O Senhor teve compaixão. E o que é isso, irmãos? O que é compaixão? É o amor em ação. Jesus poderia ter ordenado, não, quero que seja limpo. Seja limpo. Mas não, Jesus fez questão de tocar o leproso. Aí na própria palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele acalmou a tempestade com uma palavra. Curou os servos de centurião com uma ordem. Mas aqui, nesse leproso aqui, meus irmãos, ele fez questão de tocar. Então se sinta tocado por Jesus. Se sinta tocado pelo nosso Deus. E nós como igreja, irmãos, temos colocado o nosso amor em ação, que quando fala teve compaixão, compaixão é o amor em ação. E quando fala em amor, no próprio livro de Marcos 12, 30 e 31, Marcos 12, 30 e 31. Olha lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então, meus irmãos, o amor ele tem que estar no nosso peito, na nossa vontade, no nosso dia a dia.
O amor, ele tem que estar no meio da nossa parentela. O amor, ele tem que estar entre nós e o próximo. E em 1 João também, 1 João 3, 15, 16, vai falar também de uma palavra muito poderosa do amor. Todo o que odeia seu irmão é um homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Então, meus irmãos, muitos versículos que falam do amor que a gente tem que compartilhar, né? Às vezes, um irmão que some, um irmão que está esfriando na fé. Muitas são as coisas, irmãos, que a gente pode demonstrar o nosso amor para com o próximo. Que a palavra do Senhor, ela nos ensina a amar o nosso próximo, a cuidar do nosso próximo, a amar até os nossos inimigos. É o amor. O amor, ele mostrou. Jesus mostrou o seu amor lá na cruz. Por mim e por você. E agora o versículo 42, meus irmãos. Eu quero ficar só nesses 3 versículos aqui. Versículo 42. Imediatamente a lepra desapareceu e ficou purificado. Então aqui a gente vê uma cura, um milagre imediato. Jesus tocou e ele ficou limpo. A lepra sumiu. Talvez você está se perguntando aí, meus irmãos, por que às vezes a gente ora e nossas orações demoram tanto para ser atendidas, né? É porque às vezes a resposta não vem no momento da oração. A resposta vem no momento da nossa fé. Então aqui, a gente vê que esse leproso aqui, ele soube chegar, ele soube pedir, e o pedido dele foi atendido. E na minha e na tua vida não é diferente, irmãos. Às vezes nós somos apressados demais. A Bíblia mostra tantas pessoas que oraram por uma bênção. Fala da nossa irmã Ana pelo um filho, orou mais de 20 anos. Muita gente orou muitos anos, irmãos. E a gente quer orar hoje já para receber a nossa bênção amanhã. Não é assim. Oração é vida de sacrifício. Por isso é necessário exercitar a fé, irmãos, estando ligado no corpo de Cristo. E a própria palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa ter amor, que a gente possa fazer o que o nosso irmão leproso aqui fez, suplicou de joelhos, soube esperar o tempo dele e respeitar a vontade soberana de Deus. E para fechar essa simples mensagem, meus irmãos, pedir para o nosso irmão ali colocar um Salmo 9, 10. Salmo 9, verso 10, para encerrar, que vai dizer assim, os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não se decepcionas os que te buscam. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui eu aprendo também que a gente buscar o Senhor, a gente não vai ter decepção, não. É a palavra que diz, não sou eu. Então vamos buscar o Senhor em oração, com amor, com fé. Amém, meus irmãos? E que essa palavra possa ficar, essa simples palavra, pode ficar no coração dos meus irmãos. E eu agradeço a oportunidade, viu?